Bem-vindos à nossa live, primeira live do projeto Conexão Fundação 1º de Maio. Eu sou o Guilherme Martinelli, quero dar boa noite aqui ao nosso presidente nacional do Solidariedade, também deputado federal por São Paulo, Paulinho. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Cristiano. Quero também cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Espero que a gente possa aqui entender aqui o que as pessoas estão esperando de nós. Obrigado, Paulinho. Boa noite. Também aqui com a gente o advogado, especialista em direito eleitoral, nosso amigo aqui, doutor Cristiano Vilela. Boa noite, Cris. Boa noite, Guilherme. Boa noite, eles estão no quadradinho Paulinho, errado. Toda a equipe da Fundação 1º de Maio, parabéns aí pela iniciativa. E boa noite a todos que estão nos assistindo nessa noite de hoje. Tenho certeza que vai ser um papo que vai esclarecer muitos pontos aí sobre essas mudanças nas regras eleitorais. Então, sejam todos mais uma vez bem-vindos. Qual que é a ideia desse nosso bate-papo de hoje, né? Aqui é um bate-papo descontraído, onde a gente quer ter tanto um pouco das impressões, né, da opinião do Paulinho, que acompanhou tudo sobre esse adiamento das eleições, vamos falar um pouquinho sobre a pandemia, sobre a crise que está nos atingindo, e também, claro, uma opinião aí jurídica, técnica do Cristiano para falar um pouco para nós como é que vai ser, né? Tá todo mundo ainda tentando entender qual vai ser esse novo cenário. E essa é a primeira live de muitas que virão desse novo projeto, que é o projeto Conexão 1º de Maio. Então, aqui na página da Fundação, vocês vão poder acompanhar todas as segundas-feiras e todas as quintas-feiras lives com diferentes pessoas ligadas ao Partido Solidariedade e também aí ligada ao mundo político e eleitoral, para que a gente possa ir se informando e continuar aí, na verdade, junto com vocês, mesmo com distanciamento social, né, nessa pandemia. Então, sem mais delongas, eu quero começar aqui perguntando para o Paulinho, que acompanhou todo esse processo. Paulinho, como é que foi lá no Congresso essa questão do adiamento das eleições, né? Como é que esse papo começou? Como é que foi as conversas nos bastidores? Explica para a gente um pouco o que aconteceu e a sua visão, se você é a favor ou se você era contra esse adiamento. Olha, vamos primeiro cumprimentar também a todo o pessoal da direção da Fundação 1º de Maio, o pessoal técnico que está nos auxiliando, e dizer o seguinte: nós, lá no início desta pandemia, quando o Brasil começou a ter essas dificuldades todas de paralisação, nós fizemos uma reunião nós temos um grupo de 9 presidentes de partidos, que significa em torno de 380 deputados da Câmara, e fizemos uma discussão se a gente suspendia as eleições ou adiava, enfim, temos toda uma discussão. Alguns, naquele momento, disseram que não devia adiar, não sei o quê. Eu fui um dos que sempre defendi que a gente deveria adiar a eleição, não suspender a eleição, como alguns queriam, né? Juntar tudo lá em 2022. Tinha alguns que defendiam isso. E outros que defendiam simplesmente deixar no dia 4 de outubro. Eu sempre defendi que mudasse, mas nós tomamos uma decisão que a gente só ia tomar uma posição, tirar uma posição no final do mês de junho, né? Porque era quando a gente imaginava que a pandemia estava em queda, né? E o Brasil poderia ter, então, uma expectativa de como é que poderia ser feito. Bom, tendo isso, né, a expectativa de que a pandemia não vai passar, mas pode ter uma queda e diminuindo essa quantidade de milhares de pessoas que estão morrendo, e então, portanto, a gente levou a eleição para o máximo possível, né? A ideia foi adiar para o máximo possível, desde que não significasse ampliar mandatos, né? Porque ampliar mandatos, do nosso ponto de vista, era inconstitucional e pegaria, inclusive, mal. Então, nós levamos para o máximo possível, que foi o dia 15 de outubro, toda uma discussão, uma articulação, uma conversa com os partidos. Tinha gente importante desse grupo, que queria manter a eleição no dia 4, mas nós conseguimos chegar no entendimento de adiar para o dia 15 de novembro, no primeiro turno, e o dia 29. Eu defendia que fosse no dia 6 de dezembro, o segundo turno, mas também não fiz um cavalo de batalha por isso, e simplesmente apoiei, então, o dia 29 também. E Paulinho, você acha que com esse adiamento, né, com essa mudança, ficou melhor ou pior a situação para quem é pré-candidato nessa eleição? Depende do lado que você está, né? Se você é prefeito e vai para a reeleição, acho que ficou pior, porque a pandemia, nós vamos falar muito sobre isso aqui,
traz junto da pandemia uma crise econômica sem precedentes, né? E que vai atingir muito as finanças das prefeituras, os problemas vão se avolumar e, portanto, acho que para quem está no poder e candidato à reeleição, piorou, né? Agora, e até por isso também eu defendi um pouco, até porque eu tenho nosso partido tem poucas prefeituras, mas acho que também uma maneira de você ter uma condição de fazer campanha, né? Porque como é que você ia fazer campanha nessa pandemia? Ou seja, não tinha como fazer campanha, era até ruim de se pensar numa campanha. Nós tínhamos que fazer convenção, pode dizer semana que vem, né? No meio, na outra semana tinha que começar as convenções, seria uma loucura. Então, o melhor acho que foi adiar, apesar de que acho que quem está no poder vai sofrer um pouco mais. E agora, passando a bola aqui para o Cris. Cris, para você, assim, o que né, na visão jurídica, né, implica essa mudança, né, de data, esse adiamento, né? Como é que você acha que os candidatos, os pré-candidatos, na verdade, têm que se preparar? Se eu fosse pré-candidato, mudou a data, e agora, o que eu faço? Antes eu estava confuso porque eu não sabia o que ia acontecer. E agora que eu sei, quais são os próximos passos aí que eu devo me preocupar? Uhum. Olha, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar é que o mundo está passando por uma situação que ninguém gostaria e onde todas as pessoas, de alguma forma, têm que se adequar a uma nova realidade de organização social, de vida econômica, política e tudo mais. E esses impactos que atingem todos os setores, eles atingem também a política. Então, é inimaginável que, dentro de um cenário tão drástico como esse, que fôssemos passar por um período eleitoral na forma como vínhamos acostumados. Então, foi muito racional essa decisão do Congresso Nacional em estabelecer pelo menos um adiamento dentro do que seria possível, dentro do que seria razoável, para que pelo menos se tenha um pouco mais de condição de se fazer campanha, do eleitor, do cidadão ter um pouco mais de tranquilidade para poder ir para a urna. Evidentemente, a situação do pré-candidato hoje, do futuro candidato, ela é uma situação que acaba sendo um pouco de incerteza com essas mudanças de datas, né? Então, muita gente ficando na dúvida com relação a prazos de desincompatibilização, de filiação partidária. Então, evidentemente, ela traz alguns dissabores. Ok, que tem que ser dirimidos, orientados, analisados ponto a ponto, caso a caso, enfim. Acho que o papel dos partidos nesse momento é de dar informação aos seus filiados, aos seus futuros candidatos. Tenho certeza que, no final das contas, essa é a saída menos traumática. Concordo totalmente com o deputado Paulinho quando ele disse que seria impensável se trabalhar com um cenário como muitos chegaram a sugerir de prorrogação dos mandatos. Então, a gente já vive num grau de evolução histórica do nosso país que não admite mais o mandato biônico, como já se viu por muito tempo aí ao longo da história. Então, seria fundamental que, de fato, acontecessem as eleições esse ano. Para isso, um adiamento de cerca de 1 mês e meio é o mais razoável para que o eleitor possa ir para a rua para votação, pelo menos o mínimo de tranquilidade. Pegando seu gancho dessa adequação, né, Cris, que todos nós temos que fazer aqui por causa da pandemia, né? Inclusive, esse evento aqui já é uma adequação. Normalmente, esse bate-papo teria sido feito ali com os nossos colegas de partido, com a nossa militância, com os interessados ali ao vivo, mas a gente está, cada um se adaptando, né, da maneira que consegue, para que a gente, mesmo em pandemia, continue trabalhando. Paulinho, o que você acha, ou como é que você acha que vai ser essa campanha em pandemia? A gente já viu muito nas eleições passadas, assim, o uso gigantesco de mídias sociais, por exemplo, né? Que acredito que vão continuar fortes. Mas para você, que já passou aí por muitas eleições, que conhece o cenário político, o que você acha que são os grandes diferenciais aí para essa campanha? Bom, eu estou pensando como é que vai ser, né? Porque não é mais do jeito que a gente fazia, né? Eu, por exemplo, eu sou deputado há 4 mandatos, então já disputei 4 eleições para deputado, disputei uma eleição para a prefeitura aqui de São Paulo
e disputei uma eleição para vice-presidente da República em 2002 com Ciro Gomes, né? Eu fui candidato a vice do Ciro em 2002. Era uma outra campanha, né? Eu, por exemplo, ia para a porta das fábricas, né? Minha área, eu sou metalúrgica, minha área é sindical, e ou fazia uma assembleia com os trabalhadores, ou ficava na porta da fábrica distribuindo papel e dando a mão, abraçando e tal. Isso, você for dar papel para alguém hoje, é perigoso o cara fazer um bolinho e tacar na tua cara, né? E o papel, dizem que o vírus fica 8 horas no papel, né? Então, portanto, você vai dar papel, o cara não vai querer pegar papel, né? Então, eu não sei como fazer uma campanha ainda, não está na minha cabeça muito claro como é que você faria campanha, né? Levando em conta que é campanha para vereadores e prefeitos. Portanto, são as pessoas mais próximas do eleitor ou do cidadão, né? O deputado fica um pouco mais longe, né? O senador mais longe ainda, o presidente da República muito mais longe, ou seja, então, mas o vereador, ele é um cara que está ali no bairro, né? Eu estou conversando bastante com candidatos a vereadores, a prefeitos, para entender como é que eles fazem. Um deles me disse, Paulinho, em vez de você ter lá o cabo eleitoral que saía distribuindo papel ou segurando uma bandeira, é melhor pegar um cabo eleitoral que tenha, sei lá, 200 pessoas no Facebook, né? Ou na rede social dele. E ele manda ali um santinho ou um pedido de voto para esses 200 pessoas que estão ali na rede social daquele cidadão. Ou seja, então, o ideal, né, eu acho que vai ser por aí, entendeu? Vai ser muita rede social, muita gente que se falando por aqui, por telefone, né? Eu, por exemplo, estou olhando no celular aqui, não sei se vocês perceberam, que eu estou em sessão na Câmara, né? Então, nós estamos votando aqui. É toda uma tecnologia que a gente nem sabia. Eu, a primeira vez que falaram, não, votar por telefone, eu falei, bom, primeiro eu vou ter que tomar uma aula, porque eu sou analfabeto nesse negócio aqui, né? Então, agora você vota por telefone, né? Acho, inclusive, que isso, Cris, vai ser difícil retirar isso da Câmara, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado a sessão da Câmara, tem dado 500 votos, 510 votos, 500, esse dia atrás teve 513. Só teve 513 no impeachment da Dilma, o resto não teve, né? Ou seja, sessão com todo mundo é quase impossível. Então, acho difícil. Até eu estava falando muito com o Rodrigo Maia sobre isso. Rodrigo, como é que você vai fazer agora para trazer esse povo para dentro da Câmara? Eu acho que você devia já pedir para pelo menos um pouco das pessoas virem aqui para dentro da Câmara. Ele disse, rapaz, vai ser difícil, porque as pessoas se acostumou agora com esse negócio de celular, onde ele está, ele vota, né? Então, eu acho que a campanha vai ser uma campanha bastante diferente, as pessoas deveriam, então, para terminar, deveriam se preparar, então, para fazer uma campanha virtual, né? Talvez uma campanha com carro de som, o cara vai andar na rua falando no carro de som, porque também a lei proíbe que tenha carro de som sem ele, né? Então, o candidato vai ter que estar junto. Então, você vai fazer, sei lá, uma caminhada no comércio da cidade, você vai com carro de som, vai falando, né? E não pode dar a mão. Se você der a mão, né, o cara não vai te dar a mão, né? Então, acho que a pessoa não vai te dar a mão. Então, fica até chato. Vai dar a mão para o sujeito, o cara não te dá a mão, só estou lascado, né? Não vou ter voto. Enfim, então... Paulinho, aproveitando que você falou aí, inclusive, da Câmara, né, do pessoal sendo mais participativo, né, apesar da distância, de tendo mais votos, você acha que com mais pessoas usando as redes sociais, a campanha fica mais democrática, ela fica mais em pé de igualdade, aquele cara que tem menos recurso talvez tenha mais chance, ou você acha que não? Qual que é a sua opinião nesse sentido? Nós também corrigimos bastante isso, né? Aquela história, o Cristiano pode até explicar melhor isso, aquela história de que o milionário ia lá e pagava a campanha, nós acabamos com isso lá na Câmara, né? Ficou apenas 10% do teto da campanha, né? Então, vamos supor que uma determinada cidade o teto seja de R$300 mil, esse candidato não poderá usar dinheiro próprio mais do que R$30 mil, por exemplo, né? Então, a gente democratizou isso, proibimos um pouco na Câmara, votando projetos que inibisse esse tipo de coisa, de ter porque senão daqui a pouco só tinha milionário na política. O cara ia lá e, com dinheiro, praticamente comprava o seu mandato. E as pessoas que ficavam sem representatividade, os mais pobres, os mais oprimidos. Então, nós corrigimos isso no projeto, com um projeto de lei, e acho que as redes sociais vai democratizar muito, né? As pessoas, qualquer um tem uma rede social, tem amigos que têm rede social, que pode colaborar, que pode ajudar. Então, portanto, eu acho que será muito mais democrático e os recursos
Até porque os recursos de campanha do fundo eleitoral é muito pequeno, não dá para financiar a campanha no Brasil inteiro com 2 bilhões de reais. Né? Todo mundo acha muito, mas é muito pouco para 5.570 municípios. Né? Se dividir para todo mundo fica muito pouco, realmente. Vou passar para o Cris aqui, só queria aproveitar antes para dizer para quem estiver assistindo a gente aí, fica à vontade para fazer a sua pergunta, tá? Mandar seu comentário e a gente vai tentar, no meio da nossa conversa aqui, também responder umas perguntas de vocês. Então, aproveita esse momento aí para perguntar para o Paulinho e para perguntar para o Cris, tá bom? Cris, o Paulinho trouxe aí uma coisa Como é que o cara importante. pergunta? Eu não sei. Como é que o cara pergunta? A pessoa vai perguntar lá no nosso Facebook, né, na página da Fundação, e as pessoas que estão moderando os comentários vão encaminhar para mim, que sou o mediador, e eu vou ler aqui. Fulano perguntou tal coisa para o Paulinho, fulano perguntou para o Cris. Porque eu não entendo disso, entendeu? Por isso que eu estou perguntando. Não, mas é bom que vai fazendo, promover também uma inclusão digital. O Paulinho já aprendeu a voltar lá na Câmara, já está fazendo as lives aqui, daqui a pouco ele vai ficar uma presença constante aqui nas nossas redes, o que é positivo. O pessoal do nosso partido quer essa proximidade com o Paulinho, né, ainda que virtualmente. Cris, o Paulinho falou aí das mudanças, né, nas últimas eleições, né, em especial aí da questão do orçamento, o que mudou, o que pode ser gasto ou não. Traz para a gente um pouquinho o histórico e eu já quero que você aproveite para falar do que está na legislação agora, o que é importante que mudou para essa eleição aqui, para quem é pré-candidato agora em 2020. Joia. Bom, acho que de todas as mudanças, a mais sentida, né, para todos e a mais comentada atualmente é a mudança de data, né? E isso muda um pouco a programação de todo mundo que é candidato ou que participa do processo eleitoral, eventualmente já faz a sua programação tradicional aí do primeiro turno no início de outubro, quer dizer, agora já vai ter que tratar uma outra realidade, adequar um pouco mais a sua programação de campanha. Então, essa, sem dúvida, é a mudança mais significativa. Tem alguns pontos em termos de propaganda e que vão justamente nessa linha do que você falou, Guilherme, do que o deputado Paulinho falou também, que ela vai no sentido de restringir cada vez mais as formas tradicionais de campanha de rua e acabar dando margem justamente para o crescimento cada vez maior da campanha digital, virtual, enfim. Então, você tem para essas eleições, por exemplo, a restrição cada vez maior para as campanhas de bens particulares. Então, aquela campanha que, em 2002, quando o Paulinho comentou que foi candidato a vice-presidente da República, era um contexto onde você tinha pinturas de muro em todos os lugares, você tinha outdoors, você tinha faixas, né? Oi? Showmício. Showmícios, brindes, faixas espalhadas pela cidade, enfim, você tinha um contexto de grande permissividade. Em 2006, quando o Paulinho se elegeu deputado pela primeira vez, 4 eleições de deputado atrás, né? Você já passou a ter uma série de restrições nesse sentido. Então, foram proibidos os showmícios, foram proibidos os brindes. Em 2010, você já tem o advento da lei da ficha limpa, que já mudou bastante, né, a estrutura de organização das campanhas eleitorais, enfim. Hoje, você tem uma realidade onde você não pode, por exemplo, outdoor, não pode mini-door, não pode pintura de muro, não pode lambi-lambi, não pode faixa em árvore, em poste, você não pode faixa nem na casa das pessoas, não pode mais placa de casa. Quer dizer, hoje em dia, a restrição que tem para propaganda visual ela é tremenda. Então, você não pode ter em bens públicos ou de uso comum nenhum, e nos bens privados, particulares, você tem um grau de restrição da legislação, especialmente que determina que a única forma de propaganda que se pode ter é através de adesivo em janela limitado a meio metro quadrado. Então, vejamos que o grau de sentimento de campanha nas ruas, ele passa a ser cada vez mais diminuído. Aquela campanha visual que o Paulinho teve em 2002, 2006, 2004, enfim, que era a realidade daquela conjuntura, hoje já não vai existir mais. Você só vai olhar para uma casa, o máximo que você vai ver é adesivo, né? Fora isso, o que você pode? Você pode adesivo em carro,
né? Meio metro quadrado nas laterais, na frente, o perfurado traseiro. Fora isso, é santinho, santão, jornalzinho, praguinha e bandeira. Mais nada. Então, até o carro de som acabou sendo restrito, né? Então, você vê que, como hoje em dia, você tem, ao longo desses 20 anos, um processo de restrição cada vez maior de campanha de rua, né? Dessa forma mais tradicional de se fazer campanha, e uma abertura cada vez maior para as possibilidades de campanha virtual. Então, na campanha virtual, você só não pode se utilizar de página, perfil, site de pessoa jurídica, né? Seja um órgão público, seja privado, enfim, e também não pode propaganda paga, exceto os impulsionamentos e tudo mais. Então, veja que você tem uma abertura muito maior para a propaganda virtual e uma capacidade de alcançar uma infinidade muito maior de pessoas e em detrimento das formas de campanha tradicional. Então, isso que agora, nesse contexto da pandemia, então, vai ficar mais gritante ainda, mas é um processo que vem se realizando ao longo das últimas 2 décadas, e é um processo que eu vejo que não tem volta. Então, hoje a gente está falando dessa realidade de 2020, eu não tenho dúvida que uma mesma live dessa em 2024, em 2026, já vai estar falando de uma realidade ainda mais virtual das campanhas eleitorais. Viu, Guilherme? Pode falar, Paulinho. O Cristiano falou aí do carro de som. Quando nós fomos votar essa mini-reforma aí sobre restrição de uma série de coisas, tinha um deputado amigo meu lá do Nordeste que falou, não, vamos acabar com o carro de som. Eu falei, rapaz, não dá, na reunião de líderes. Não dá, porque eu faço campanha com carro de som. Como é que eu vou acabar com o carro de som? Ele falou, Paulinho, você é porque você não é do Nordeste. Porque no Nordeste você vai andando, aí chega lá, tem um cara que te chama, fala, deputado, vou te ajudar, vai ser tudo de graça aqui, tranquilo, a campanha aqui, vou cuidar da tua campanha. A única coisa que eu te peço é porque eu tenho um carrinho aqui, carrinho de som, que eu preciso que você alugue ele. E aí disse que tinha na cidadezinha, com 2.000 eleitores, tinha 50 carros de som alugados, entendeu? Então, o negócio era acabar com o carro de som. Então, aí eu acabei falando, bom, então se o cara tiver no carro de som, ele pode usar. Então, aí ficou então que o carro de som, se o candidato tiver no carro de som, pode usar. Foi porque eu pedi isso, então, porque eu falei, mas eu vou estar no carro de som, então não, então pode. As realidades são muito diferentes, né? A gente tem que ter isso em mente, né? Ainda mais quando está discutindo lá em Brasília como é que vai ser, o que vai ser feito. Eu já quero fazer uma primeira rodada aqui de perguntas que o pessoal está mandando, tá? A primeira pergunta aqui, do Fábio Pereira, eu acho que é para você, Cris. Ele quer saber como é que vão ser, e acho que é uma pergunta que atende muita gente, como vão ser as convenções municipais, Cris? Olha, boa pergunta, e a gente tem sentido aí que o pessoal está com muita dúvida com relação a isso. Então, resposta prática, vai ser da mesma forma que nós estamos conversando aqui hoje. Então, através dos canais virtuais, né? A Justiça Eleitoral soltou uma resolução agora recentemente, permitindo a possibilidade de convenção no espaço virtual. Então, o partido político vai usar uma ferramenta dessas que se tem, das várias que a gente tem utilizado hoje em dia, Zoom, Meet, Teams, Whereby, enfim, vai se utilizar de uma dessas ferramentas de conexão virtual, de videoconferência, né? Onde todos os filiados que estejam aptos a participar dessa convenção vão poder participar através desses canais. O presidente da convenção, o presidente do partido que estiver presidindo a convenção, vai ter que seguir os protocolos estabelecidos pela legislação e estabelecidos pelo estatuto do partido, com uma facilidade. Quer dizer, hoje em dia, quando nessas convenções antigas, cheia de gente e tudo mais, tá, você vê que para você fazer um registro em vídeo, por exemplo, você ia ter que pagar, custava caro, né? Equipe de vídeo, edição e tudo mais. Hoje em dia, para você registrar integralmente essa convenção, não vai custar nenhum centavo, porque todos esses sistemas, esses instrumentos, essas ferramentas, contam com a possibilidade de gravar a conversa, de gravar a convenção. Portanto, essa convenção ela vai ser
gravada, e esse material gravado ele vai comprovar tanto a regularidade dos atos praticados na convenção, como ele pode servir, ele é uma das formas de se servir, como lista de presença. Então, veja que forma fantástica. Então, você passa a ter uma restrição enorme daquele formato de convenção tradicional, de assinar lista, assinar livro-ata, aquele formato cartorial, aqueles custos volumosos, como a locação de um espaço, trazer pessoal de filmagem, tudo mais, que no final das contas era um evento de grandes proporções e de grande custo, inclusive, e vai passar a fazer algo praticamente de graça, dando condições da participação de todos, né? E hoje a gente percebe que realmente dá para se fazer isso, tanto que, como o deputado Paulinho falou, o processo legislativo está funcionando bem, até nesse formato, enfim. Então, as convenções vão ser feitas nesse canal, sem custo nenhum para os partidos e permitindo que todo esse material seja gravado, permitindo que a própria lista de presença, entre aspas, seja feita através da comprovação da participação de todos, enfim. Realmente vai ser um formato que não tenho dúvida, que vai chegar para ficar, em termos de convenção, porque ele acaba dando uma fidedignidade muito maior, com um custo muito menor e uma praticidade tremenda. Então, os presidentes municipais aí já podem se familiarizar com as ferramentas, porque eles vão precisar utilizar elas. É isso mesmo, né, Cris? Sem dúvida. Aliás, até sugiro para a Fundação 1º de Maio, logo mais, fazer um curso, né, de manejo desses instrumentos, dessas ferramentas que a gente percebe que é algo novo para todo mundo, para a grande maioria das pessoas. Então, às vezes, é interessante orientar, já verificar, eventualmente, um instrumental desse que seja mais prático de se trabalhar, que atenda a um número X de pessoas, enfim. Acho que vale a pena trabalhar nesse sentido também. Legal. Eu tenho mais duas perguntas aqui que eu vou fazer para o Paulinho. São duas da nossa audiência, de quem está assistindo a gente. Vou perguntar aqui primeiro a do Otacílio. O Otacílio Neves faz a seguinte pergunta. Fala, Paulinho, você tem bastante experiência política e eu entendo que a prorrogação das eleições para 29 foi de extrema necessidade devido à pandemia. Mas, para quem é eleito, qual é a dificuldade, quem já está eleito, e o desafio de fazer a transição nesse período diminuto aí que vão ter, na sua experiência? Primeiro essa, depois eu mando a outra, Paulinho. Fazer a transição depois da eleição, você diz? Isso, eu entendi o seguinte, o Otacílio está perguntando o seguinte, eu sou eleito, eu sou prefeito, né? E eu vou ter que passar o bastão num tempo diminuto. E quem está chegando vai ter que também pegar ali num tempo diminuto. Na sua opinião, como é que fica isso? Primeiro, eu acho que isso não tem muitas dificuldades, né? Porque a transição, né, a não ser uma coisa maior, governo do Estado, uma prefeitura como a de São Paulo, ou de uma capital como Belo Horizonte, uma grande capital, mas a maioria das cidades, a transição não tem grandes dificuldades de fazer transição. Vamos supor, então, que uma cidade, uma das cidades do Brasil que tem a segundo turno. Então, dia 29 de novembro, o último dia da eleição. Ganhou a eleição, segundo turno, no dia 30, o cara está eleito, diplomação em seguida, né? E ele monta uma equipe de transição rápida, né? No outro dia, tem que estar com uma equipe de transição já na prefeitura, conversando com quem perdeu a eleição, né? Provavelmente, se ele está na oposição e aí ganha a eleição, então ele monta uma equipe de transição para poder saber dos problemas que estão lá, como é que está o caixa, como é que está a arrecadação, enfim, essas coisas que normalmente quem ganha a eleição vai assumir e tem que saber fazer. Então, eu não vejo dificuldade. Eu acho que é um momento diferente, difícil, né? O Brasil nunca teve, não é o Brasil, o mundo, né? O mundo já passou por várias pandemias, né? A última foi em 1917, né? Mas nós nunca vivemos isso, nós, né, que nascemos depois de 1917, digamos assim, né? Menos de 100 anos. Eu tenho o avô da minha mulher tem 103 anos, então ele nasceu em 1917. Ele é um sobrevivente da gripe espanhola. E você imagina alguém que morava na roça, então, foi um sobrevivente mesmo, né? E está com 103 anos. Então, nós nunca vivemos isso. É uma situação diferente. Todos nós estamos passando por isso. Então, vamos ter que nos adaptar. O mais difícil é ganhar a eleição. Depois que ganhar, você assume, né?
E a partir de janeiro você vê os problemas. Se não deu tempo de fazer transição, você assume e vai ver os problemas lá e toca lá depois. Eu acho que é uma necessidade que nós temos que passar, entendeu? Tá certo. Paulinho, mais uma pergunta aqui do Jefferson Matos para você. Ele quer saber sobre o desempenho de solidariedade aqui em São Paulo. E acho que ele se refere em especial, quer saber se a gente tem condição de fazer vereador aqui na capital de São Paulo. O que você pode dizer para a gente, adiantar aí sobre como é que está a situação aqui na capital? Olha, Jefferson, eu estou trabalhando o Brasil inteiro, né? Comecei hoje uma série de reuniões com os presidentes estaduais, com a direção estadual do Solidariedade do Brasil inteiro, é uma por uma, né? Nós estamos também com uma videoconferência dessa, o Cristiano que está coordenando para nós, com os presidentes municipais do Brasil inteiro. Ontem nós fizemos 3, né? Amanhã nós temos 3 estados, ou seja, então nós estamos também falando com os presidentes estaduais, mas não posso também descuidar de São Paulo. Então, o presidente estadual aqui, o Alexandre Pereira, ele está cuidando muito. Nós estamos com 89 candidatos a prefeitos e temos chapas completas em 289 cidades, né? Isso para nós é importante, que o partido tem apenas 6 anos e nós vamos disputar, então, quase a metade dos municípios do estado com candidaturas a vereadores com chapas completas. Com certeza, vamos eleger aqui muito mais prefeitos que temos e muito mais vereadores do que temos também. E aí, capital. Capital, eu estou tratando diretamente, né, com o Pedrinho, que é o presidente municipal, com o Márcio Toledo, que ele é esposo da Marta Suplicy, e que, de certa maneira, está coordenando o partido aqui em São Paulo, junto com o Pedrinho, e junto com o Sidney Cruz, enfim, Medeiros, a turma que cuida aqui da municipal. E eu também estou cuidando disso. Então, nós estamos com uma boa chapa aqui em São Paulo, temos a possibilidade da Marta ser candidata a prefeito, ou compor uma chapa, né? Ou com o Bruno Covas, ou com a minha preferência, todo mundo sabe, eu tenho a preferência de compor com o Márcio França, né? Que além de ser meu amigo, acho que nós criaríamos um outro clima eleitoral para 2022. Mas é lógico que a candidata Marta que vai decidir o que ela quer fazer, eu simplesmente vou ajudar, né? Então, aqui em São Paulo, nós temos condição de eleger não só um, mas acho que a chapa nossa elege pelo menos 3 vereadores aqui. O grupo da Marta, que veio para a Solidariedade, também vieram companheiros bons de votos, companheiros que têm grandes trabalhos na periferia, junto com a Marta, que tem um grande trabalho. Vocês sabem que a Marta tem um legado muito grande na periferia de São Paulo, com os CELS, né? Com bilhete único, com os corredores de ônibus, enfim. Então, a Marta realmente fez uma revolução em São Paulo quando foi prefeita e deixou esse legado. Então, ela hoje é muito querida na periferia de São Paulo e acho que a vinda dela para a Solidariedade, junto com o seu grupo, também nos trouxe força para que a gente possa aqui eleger um conjunto de vereadores na capital. Para quem quiser, vejo que tem muitas perguntas aqui também, se a Marta vai ser nossa candidata ou não. Como o Paulinho falou, as coisas estão sendo discutidas ainda, mas quem quiser ter oportunidade pode perguntar para a Marta. Na próxima segunda-feira, ela vai estar aqui conosco também, na página da Fundação, fazendo uma live. Marta Suplicy e Samantha Costa, nossa presidente da Fundação 1º de Maio, falando sobre a mulher na política. Então, já adianto aí, quem quiser pode perguntar para... Próxima Perdão? segunda? Próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira, às 19 horas. Bacana. Ela vai estar aqui também, numa live como essa, mediada pela doutora Denise Neri. Vou passar agora 2 perguntas aqui para o Cris, que eu acho que são interessantes. O Luiz Antônio Medeiros pergunta o seguinte: Cris, como é que ficou a campanha na televisão, né? O que mudou? E ainda, o nosso colega Cláudio Prado, um abraço aí para o Cláudio Prado que está nos prestigiando, pergunta o seguinte: agora que não tem coligação e tem 32 partidos, né, com possibilidade de concorrer, você acha que mesmo com a pandemia a chance de aumentar o número de vereadores aí é grande? Então é televisão e número de candidaturas. Cris. Maravilha. Bom, mandar um abraço para o Medeiros, para o Cláudio Prado também, que fizeram essas perguntas interessantes. Eu vou começar pela segunda pergunta, que fala sobre a questão do aumento de candidatos. Olha, eu vejo no seguinte sentido, acho que
existe hoje uma dificuldade financeira muito grande em termos do país como um todo. Isso pode eventualmente representar uma diminuição do número de candidatos, como, pelo contrário, pode também representar uma situação onde muitas pessoas que eventualmente não estejam bem na sua vida pessoal, não estejam satisfeitas, optem por seguir um sonho, seguir um projeto, seguir um projeto maior, talvez seja o contexto que dê essa oportunidade. Então, existe mais de um aspecto para ser analisado nesse sentido. Outro ponto importante, você tem essa questão do fim das coligações. O fim das coligações, em tese, representa uma diminuição do número de partidos que vão estar representados nas câmaras municipais. Por quê? Porque é muito mais difícil para um partido político, de uma forma geral, ter uma chapa completa e, com a chapa completa, ter um número mais significativo de representantes nos legislativos. Por outro lado, existe uma alteração, se comparado com as eleições municipais anteriores, que é o fato de que agora, mesmo os partidos que não tenham feito uma cadeira, participam da divisão das sobras. Portanto, passa a ser uma medida que, em tese, favorece um aumento no número de partidos representados. Enfim, eu estou colocando todos esses exemplos para colocar da seguinte maneira: eu vejo que, por todos esses vieses, você tem medidas mais restritivas e medidas que dão margem a uma maior abertura. Na minha opinião, esses dois elementos vão acabar se compensando. E, se compensando, a gente vai acabar tendo um parâmetro de distribuição partidária mais ou menos semelhante ao que a gente já tem tido nos últimos anos. Essa é a minha opinião. Com relação às propagandas eleitorais, tem algumas mudanças em relação ao que a gente estava acostumado antigamente, né? Então, antigamente você tinha a questão dos blocos, né? Propaganda em bloco de prefeito, de vereador. Agora, a propaganda em bloco ela é restrita aos prefeitos, né? Você tem os vereadores podendo atuar única e exclusivamente nas inserções, né? Então, você passa a ter essa diferença em relação ao que era usual em termos de propaganda de TV. Agora, algo que também, ao meu ver, já ficou bastante demonstrado, especialmente na última eleição de 2018, é o evidente enfraquecimento da propaganda de televisão se comparado com as outras formas de propaganda, né? Então, aquilo que era a grande tônica das eleições, especialmente de uma eleição da capital, de uma eleição de governo de estado, uma eleição de presidente, enfim, onde todos os olhos ficavam voltados para a propaganda de televisão, hoje acabou perdendo um pouco essa força, perdendo um pouco essa capacidade de influenciar de forma tão avassaladora no voto. Então, eu vejo que, cada vez mais, seguindo esse processo de virtualização da política, a propaganda também no rádio, na televisão, vão acabar adquirindo uma força cada vez menor. Para devolver para o Paulinho aqui, mais uma pergunta. A Nélia de Souza, Paulinho, pergunta se em São Paulo a gente vai ter algum representante aí para vereador de pessoa com deficiência. Sim, vamos ter. Nós temos um bom candidato, que é o Paulo Pequeno, aqui da Zona Leste. Tem um grande trabalho, não só na Zona Leste, mas também um grande trabalho nessa área das pessoas com deficiência. Ele é o nosso secretário nacional de pessoas com deficiência e vem trabalhando não só em São Paulo, né, mas no Brasil. O trabalho do Paulo Pequeno é um trabalho excepcional e eu tenho certeza que o Paulo Pequeno vai ser uma das surpresas que nós vamos ter aqui nas eleições. Legal, um abraço aí para o Paulo, que eu sei que está assistindo a gente também. Aliás, a gente está com mais de 150 pessoas aqui assistindo, é um salão inteiro lotado, ouvindo aí o Paulinho e o Cris. Obrigado, gente, pela audiência. Só não posso falar o número do Paulo Pequeno. Não pode falar o número de ninguém ainda, né? E nisso eu já vou puxar essa bola e passar para o Cris. Cris, diz para a gente o que pode e o que não pode fazer. O pessoal está perguntando que nem louco aqui. Hoje a gente tem um contexto de uma certa permissividade com relação ao que a gente chama de pré-campanha, né? Então,
a campanha eleitoral para valer, ela só vai começar a partir do dia 26 de setembro. Então, tudo que a gente fala de campanha oficialmente e tudo mais, é a partir do dia 26 de setembro. Antes do dia 26 de setembro, o futuro candidato também não precisa ficar em casa sem mencionar, não precisa ser um segredo que ele esteja com a pretensão de se tornar candidato. Então, o pré-candidato, ele pode e deve praticar uma série de atos, e a legislação, hoje em dia, ela permite isso, no sentido de já ir colocando para as pessoas a sua intenção, no sentido de colocar para as pessoas, de tornar cada vez mais evidente as suas ideias, a sua forma de pensar o mundo. E hoje em dia a legislação ela dá amparo a isso. Então o candidato ele pode mencionar que é um pré-candidato, ele pode fazer postagens, fazendo críticas ali ao prefeito, ao presidente, elogiando, ou fazendo qualquer coisa, fazendo comentários, ele pode se posicionar sobre as posições políticas, ele pode, eventualmente, no meio real e no meio virtual, ressaltar as suas virtudes, né? Olha, eu sou a pessoa que mais entende do bairro da Boa Vista, moro aqui, conheço, nasci no bairro. Enfim, são formas, hoje em dia, que são permitidas e que devem ser feitas pelos pré-candidatos, sob pena de, em 1 mês e meio, ninguém acabar conseguindo atingir a toda uma cidade para acabar sendo eleito vereador, sendo eleito prefeito. Então, a pré-campanha ela pode e deve ser feita. O que não pode fazer? Dizer que é candidato. Então, o futuro candidato, o pré-candidato, ele não pode em fazer uma fala num evento ou através das redes sociais dizer, olha, eu sou o Cristiano candidato a vereador. Não, isso ele não pode, tá? Sempre ele tem que restringir a forma de falar dele, a menção, e não a propaganda, né? A menção à pré-candidatura. Tá? Segundo ponto que é importante destacar, ele não pode pedir voto. Então, durante a fala, durante o comentário, tem que ter cuidado de não pedir voto. Olha, vote em mim. Não, isso não pode fazer. O pedido de voto ele é restrito ao período eleitoral. E o terceiro ponto, ele não pode praticar atos característicos de campanha, especialmente com um volume significativo de dinheiro. Então, por mais que ele rode ali um materialzinho, um cartãozinho escrito Cristiano, pré-candidato a vereador, ele não pode fazer esse cartãozinho, colocar uma equipe com 10 pessoas em praça pública para ficar distribuindo esse material, porque aí ele está praticando um ato de campanha, com gasto, com estrutura de campanha eleitoral, vai estar desenvolvendo uma atividade de campanha antecipada. Então, exceto essas três coisas, exceto dizer que é candidato, exceto pedir voto e exceto praticar atos e gastos de campanha eleitoral, ele pode fazer tudo. Então, hoje em dia, existe aí realmente uma avenida que pode ser aproveitada pelos pré-candidatos, inclusive com a possibilidade do próprio crowdfunding, né, que são as vaquinhas virtuais, que servem para arrecadação, mas que também dão a possibilidade do pré-candidato de, eventualmente, informar as pessoas que é um pré-candidato e que já está, eventualmente, arrecadando. Quer dizer, por mais que a pessoa acabe, eventualmente, não contribuindo com a pré-campanha desse cidadão, mas ela já vai, pelo menos, saber que ali tem um futuro candidato e, de alguma forma, já vai poder começar a acompanhar as ideias daquele futuro candidato. Então, só recapitulando aqui, para ficar bem claro para quem está nos assistindo, não pode pedir voto, né? Você pode pedir o apoio, você pode falar que conta com a ajuda daquele amigo, mas não pode pedir voto. Não pode divulgar número, porque o número é só depois da convenção, correto? Que será selecionado. O número não existe. O número não existe número antes, né? Não pode falar que é candidato, você é um pré-candidato. E aí, como pré-candidato, você pode exaltar suas qualidades, falar o que você faz no bairro, na sua comunidade e tudo mais. Eu vou pegar uma pergunta aqui do Luiz Henrique. Luiz Henrique Rodrigues pergunta o seguinte: a Fundação tem algum projeto ou curso de preparação para esse ano aqui, mesmo no período de pandemia? E aí eu já respondo, aproveitando o que o Paulinho falou, tem uma equipe da Fundação, coordenada pelo Dr. Cristiano, que está aqui conosco, que vai fazer treinamento, reuniões, tá, com o Brasil inteiro. Então, os presidentes estaduais e municipais estão se coordenando para fazer reuniões, que vão ser conversas via essas ferramentas da internet, né, conversas remotas,
para tirar dúvidas e, enfim, conversar com quem for pré-candidato, ter suas orientações. Além disso, a Fundação está preparando também um canal específico que vai enviar conteúdo de vídeo. Para quem já fez os cursos da Fundação, para quem conhece o nosso trabalho, os mesmos conteúdos que a gente aplica nos nossos cursos vão ser enviados para os nossos presidentes municipais, para os pré-candidatos, para quem for interessado, via vídeo pelo celular. Então, em breve, a gente vai estar divulgando isso também, esse novo canal que a gente está preparando para vocês. Vou perguntar agora, quero passar para o Paulinho, mas antes de fazer uma pergunta, eu quero saber do Paulinho o seguinte: Paulinho, a gente acredita ainda que vai estar em pandemia, que, enfim, não vão ter uma vacina, vamos estar numa situação um pouco parecida com o que a gente vive hoje ainda, infelizmente. E já é difícil, né? Muitas pessoas não vão votar. Agora vai ter álcool em gel, vai ser diferente, ninguém sabe ainda como é que vai ficar essa estrutura. Você acha que isso vai afastar as pessoas, que vai ter menos pessoas votando, para ser mais difícil conquistar o voto? Acho que não. Acho que, primeiro que o TSE está discutindo como fazer, porque tem a história de você tem que pôr o dedinho lá, né, na questão do voto digital, né? Então, o TSE está discutindo como fazer para evitar que as pessoas ou põem o dedo e tem que limpar, enfim. Vai ter ali uma regra para que as pessoas não se contaminem. Segundo, que o voto para prefeito e vereador são apenas 2 votos, né? E é muito rápido a votação, então não terá fila, né? O Brasil, com essa questão da urna eletrônica, mesmo quando é para 5 candidatos, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República, na última eleição não tinha fila. Com raras exceções, você tinha fila. Talvez quebrou uma urna e aumenta a fila. Mas para 2 votos, você vai votar para um vereador e para um prefeito, né? 2 números. Então, é uma coisa muito rápida. Então, portanto, acho que não terá fila, não terá, então, aglomeração de pessoas, né? Segundo, que nós estamos falando da eleição lá no dia 15 de novembro, né? Nós estamos, hoje é dia 9 de julho. 9 de julho. 9, né? De julho. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses e pouco, né? Eu acredito, né, que a pandemia vai dar uma caída grande, né? Você não terá mais essa história de ter 1.000 pessoas morrendo por dia no Brasil, né? Talvez você tenha uma cidade que tenha um pouco mais de gente contaminada, mas não será essa loucura que é hoje. No mundo inteiro não teve isso, né? Não é possível que o Brasil, apesar dos desacertos aqui dos nossos governos, não é possível que a gente fique 4 meses numa situação de pandemia como estamos hoje. Então, eu acredito que a pandemia vai diminuir, né? As pessoas vão se acostumar um pouco mais também. Nós já estamos nos acostumando com isso, né? Com máscara, estamos nos prevenindo, enfim. Então, acho que não terá grandes dificuldades, não, entendeu? Ou seja, as pessoas que não vão votar, aqueles que não gostam de votar mesmo, não quer votar porque não gosta de política, não quer saber disso, né? Isso, no Brasil, tem sido em torno de 20%, 25%, em alguns lugares chega a 30%. Então, acho que essa turma vai continuar não votando. Mas os demais, acho que será ganho, né? Até porque eu sou um político, eu tenho que defender essa questão. Ou seja, não tem outro caminho para melhorar a vida das pessoas que não seja através da política, né? A política é um meio de você melhorar a vida das pessoas. Então, as pessoas sabem disso, tem uns que não gostam, mas a grande maioria da população brasileira sabe que é através da política que vai melhorar a saúde, a educação, o transporte, a moradia, enfim. Então, as condições de vida, e especialmente agora na prefeitura, né? Os vereadores, o prefeito. Então, é uma eleição muito próxima do eleitor. Então, acho que isso vai acabar aí mantendo o número de eleitores, né? E a segurança, com relação à pandemia, eu acho que isso não vai acontecer até lá. Paulinho, aproveitando, perdão, continuando com você, a pandemia vai trazer uma situação diferente e já trouxe muita coisa, né? Muito desemprego, que já estava grande, aumentou ainda mais, muita gente fechando as portas, enfim, empresários aí, pequenos, grandes e médios que não estão conseguindo manter os seus negócios, e isso vai está mudando a cara do Brasil, né? Uma recessão forte vem por aí. Para quem é candidato, né? Você falou aí que o vereador e o prefeito são os mais próximos, né, do povo, mais próximo aí do eleitorado. Que dica você daria, ou que visão você tem dessa mudança do cenário brasileiro? Como é que isso pode afetar as bandeiras, as causas de quem quer ser candidato nessa eleição?
Guilherme, antes de falar disso, eu queria primeiro levantar aqui o que a gente fez na Câmara. Não sei se Por você viu favor. hoje, alguns jornais diz que de cada 10 ações que teve contra a pandemia, 9 foi feito pelo Congresso Nacional. Então, aqueles que falam mal do Congresso, está claro aí agora qual foi a função do Congresso. Né? Nós que inventamos a história dos R$ 600, né? Que 54 milhões de brasileiros receberam por 2 meses e vai receber por mais 2. Nós conseguimos fazer a redução de jornada, a redução de salário, com ajuda do seguro-desemprego, né? Por 2 meses a suspensão de jornada e até 3 meses a redução de jornada de trabalho. Nós votamos projeto para ajudar os estados e municípios, né, com coisa de 10 bilhões de reais que foi dividido para entregar aos municípios. Nós votamos hoje um projeto para micro e pequena empresa, porque estava tendo uma grande dificuldade, as micro e pequenas empresas estão quebrando, né? Então, hoje a gente acabou de votar aqui, terminou a votação de um projeto de lei para poder ajudar as micro e pequenas empresas, né, com juros baratos, com juros baixos. Enfim, então eu estou dando aqui alguns exemplos de coisa que o Congresso fez nesses últimos dias, apesar de ser virtual. Né? Apesar de ser virtual, a gente tem, como eu disse, uma articulação dos presidentes dos partidos, dos líderes do Congresso, para poder votar com tranquilidade essas questões. Né? Agora, apesar de tudo isso, a pandemia traz uma coisa que nós nunca tivemos, uma crise econômica sem precedente. Né? A economia ficou paralisada. Né? Alguns economistas falam que o Brasil vai cair, o PIB do país vai cair coisa de 7%. Eu acho que vai cair mais de 10%. Né? A crise é mais grave do que eles estão dizendo. Então, portanto, isso vai trazer uma quebradeira generalizada nas pequenas empresas, nas microempresas, nas lojas, no comércio, nos serviços, e falam até de 30 milhões de pessoas desempregadas, né, no Brasil. Não sei se você viu, nos Estados Unidos, em apenas um mês, 20 milhões de pessoas perderam emprego. Né? Nós tentamos aqui corrigir isso. Né? Os Estados Unidos não fez esse programa de proteção que nós fizemos aqui. Reduzir jornada, e o seguro-desemprego pagar uma parte dessa redução para manter a renda das pessoas. Nós conseguimos manter a renda de 89% dos trabalhadores com esses projetos que votamos lá. Então, nos Estados Unidos já está tendo um desemprego muito grande. Né? Então, eu acho que nós vamos enfrentar uma crise econômica sem precedente. E isso vai afetar tudo, vai afetar a economia do município, né? A economia do Estado, a economia da União, embora a União tenha uma facilidade, que pode rodar dinheiro dia e noite. Estados e municípios não pode, né? Então, por isso a gente autorizou esses gastos todos lá que a União está fazendo. Né? O Congresso também autorizou o governo a gastar. Né? Então, portanto, acho que uma das questões que vai estar na ordem do dia é a crise econômica, é o desemprego, a recessão. Né? Embora as pessoas, quando forem votar, vai pensar muito nos problemas locais da saúde, da educação, especialmente da saúde, né? Educação. Vocês estão vendo aí, por exemplo, que dizem que vão abrir as escolas. Coisa de doido, né? E eu estou me colocando contrário a isso, vou fazer campanha contra abrir as escolas. É melhor as crianças perder um ano de escola do que perder a vida, né? Contaminar as crianças agora seria o fim do mundo. Então, esses governadores são malucos. Então, acho que isso vai estar na ordem do dia também. Então, essas coisas, essa coisa do desemprego, da recessão e da perda da renda das famílias, eu acho que vai estar também na discussão do município. Né? Por menor que seja o município, vai ter lá gente desempregada, gente que perdeu emprego, lojas que fecharam, e que isso também vai ter que estar na boca dos vereadores, do candidato a prefeito, de como é que ele arruma a economia do município também. Vai ser uma campanha, já é uma campanha diferente, né? Mas vai ser uma situação difícil aí que os eleitos vão ter que enfrentar também. Cris, eu quero saber de você um pouquinho, aqui a gente está se encaminhando para os nossos minutos finais, mas eu queria saber um pouquinho sobre, muitas pessoas perguntam também dos recursos do FEFEC, né? Como é que fica? Como é que vem? Quanto vem? Quem é pré-candidato sempre está preocupado em saber como é que vai ser essa situação. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Cada partido ele tem um determinado valor que ele vai receber, com base em determinados critérios estabelecidos em lei. Então, a Justiça Eleitoral recentemente já divulgou o valor atualizado,
que cada partido deverá receber. Esse recurso ele será destinado ao Diretório Nacional de cada partido. E o Diretório Nacional de cada partido deverá editar uma resolução estabelecendo os critérios para a utilização desses recursos. Essa resolução deverá ser aprovada, terá que ser aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e uma vez aprovada, então, cada partido deverá cumprir essa resolução, cumprir essa regra e repartir os recursos dessa forma. Portanto, a gente tem uma realidade onde você vai ter formas distintas para cada partido. Então, determinado partido, eventualmente, pode priorizar candidaturas a vereador, outros partidos podem priorizar candidaturas a prefeito, alguns partidos podem priorizar cidades menores, outros partidos podem priorizar cidades maiores, enfim, o critério aí vai ser estabelecido por cada partido político. O importante é que cada partido político vai ter que seguir, uma vez estabelecido o critério, uma vez aprovado pela Justiça Eleitoral, cada partido é obrigado a obedecer esses critérios. Então, uma vez aprovado, o partido ele fica obrigado a obedecer esses critérios estabelecidos. Perfeito. A gente está se encaminhando para os minutos finais aqui. Eu quero fazer uma última pergunta para o Paulinho. Paulinho, tem gente aqui na nossa querendo saber e já quero aproveitar aqui para dar agradecer a nossa audiência. A gente teve aí quase 200 pessoas, gente de Serrinha, lá na Bahia, do Rio Grande do Sul, Cotia, aqui no interior de São Paulo, Ubarã, no interior de São Paulo também, Castilho, lá de Catalão, em Goiás, pessoal do Sindicato dos Comerciários, muita gente aí acompanhando a gente. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Paulinho, você como presidente nacional do nosso partido, Solidariedade, qual que é a sua perspectiva para esse ano, apesar de todo esse cenário que a gente vive? Você acha que vai ser positiva? O partido está crescendo, aí você pode dizer, ou talvez arriscar algumas cidades que você acha que a gente tem grande chance de fazer prefeitos? Como é que é a sua visão aí como presidente de partido para essa eleição? Exatamente. Olha, é muito importante essa pergunta sua, porque nós estamos trabalhando bastante, né? Eu tenho falado muito com os nossos presidentes estaduais e a situação é boa, né? Nós vamos disputar 13 capitais. Eu estou tirando São Paulo, porque essa discussão com a Marta ainda continua, se ela é candidata a prefeito ou candidata a vice, né? Então, mas nós temos candidata a prefeito em 13 capitais. Acho que dessas 13 nós temos chance de ganhar pelo menos 4, né? Eu diria Natal, por exemplo, com o Kelps é um deputado estadual nosso lá que a gente tem muita chance de ganhar a eleição. Nós temos muita chance de ganhar a eleição em Palmas, Tocantins, com o deputado Eli, deputado federal Eli. Nós temos chance de ganhar Porto Velho, com a vinda também de uma pessoa ligada lá, um coronel da polícia. Que mais? Nós temos, enfim, nós temos condições de ganhar São Luís, né, com a vinda do Madeira, do partido. Madeira é um ex-juiz federal, uma pessoa muito querida lá em São Luís. Tem crescido muito a candidatura dele lá. Falei hoje com o Simplício Araújo, que é nosso presidente lá. Enfim, então o partido tem chance de eleger capitais aí pelo Brasil afora, né? Mas eu queria aproveitar e dizer o seguinte: eu sou um defensor do fundo eleitoral. Talvez até por isso tenha sido bastante criticado. E eu defendi que os recursos do fundo fossem não de 2 bilhões, fosse de 4 bilhões. Apesar da pandemia, era importante você ter recursos para a campanha. Até porque, eu quero dar uma informação aqui para as pessoas que não sabem. O fundo eleitoral de 2 bilhões para financiar a candidatura de vereadores e prefeito em 5.570 municípios. A Justiça Eleitoral do Brasil custa, para o país, 10 bilhões de reais. É mais ou menos como a carroça puxando o burro. Ou seja, quem fiscaliza tem 5 vezes mais recursos do que o produto. É o único lugar do mundo, ou então o único produto do mundo que o produto custa 5 vezes menos do que o fiscal, né? Então, tem alguma coisa errada aí, tá certo? A Justiça Eleitoral, só no dia da eleição, vai gastar 1 bilhão, né? Então, e é bom lembrar que os mesários não recebem, né? Os mesários, quem trabalha para valer lá, não recebe. Então, eu estou fazendo essa crítica aqui porque acho que essa é uma coisa que a gente precisa discutir, porque as pessoas normalmente só vê, não, fundo eleitoral, dinheiro para político.
Mas quem fiscaliza a política custa 5 vezes mais. Então, isso nós precisamos também discutir no Brasil afora. Então, acho que o fundo eleitoral é importante para a gente manter a política, para a gente financiar a política, porque o outro caminho a gente já conhece. O outro caminho é o financiamento privado, né? E o financiamento privado levou a denúncias de todos os partidos. Não foi só o Solidariedade que foi denunciado, foi todos, né? Por quê? Porque era a regra que tinha no período, era financiamento privado. E eu fui um dos defensores do setor do financiamento público exatamente porque acho que o dinheiro público, se eu mandar R$ 1 como presidente nacional para Manaus, o Bosco, nosso presidente municipal e deputado federal, vai ter que prestar conta para a Justiça Eleitoral daquele R$ 1. Se eu mandar R$ 100.000, ele vai ter que prestar conta de um por um dos R$ 100.000 que eu mandei. Portanto, é muito transparente o fundo eleitoral e por isso eu sou um defensor do fundo eleitoral para financiar a política brasileira. Legal, Paulinho. Cris, última pergunta para você também. Sou presidente municipal ou sou pré-candidato. O que você me diz? Quais são as principais preocupações que eu tenho que ter nos próximos meses? Você já falou da convenção, que vai ser virtual. Que mais eu preciso saber? A gente falou um pouquinho do que pode e que não pode. O que mais eu tenho que saber para me preparar para não fazer besteira nesse período? Ótimo. Olha, é muito importante que os presidentes de partido, dirigentes de partido, futuros candidatos, primeiro procurem se cercar de informações ou de pessoas na sua equipe que possam se preocupar com a série de procedimentos que é obrigatório que todos os candidatos, todos os partidos adotem nas eleições. Então, os pré-candidatos, por exemplo, vão apresentar o registro aí das suas candidaturas, é importante, desde já, que busquem as certidões necessárias, identifiquem se a pessoa não tem nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral, ou com a Justiça Estadual, com a Justiça Federal, enfim, se preocupe em saber se está em dia, né, em termos da sua documentação, se está tudo em ordem, para evitar que, no momento do registro, o candidato não tenha tudo isso, acabe demorando para efetivamente registrar sua candidatura e perca um tempo importantíssimo de campanha. Hoje em dia, a campanha eleitoral ela dura 1 mês e meio, não é mais aquela campanha antiga de 3 meses. Numa campanha de 1 mês e meio, é tiro curto. O candidato que perder 15 dias resolvendo problema de documentação, de certidão, de abertura de conta bancária, ele vai perder um momento importantíssimo de estar na rua pedindo voto, pedindo apoio político. Portanto, os partidos políticos e os candidatos têm que se cercar de informação e têm que antecipar a busca por sua documentação, a organização interna, a organização administrativa, para que todo mundo, a partir do dia 26 de setembro, possa efetivamente estar fazendo campanha, possa efetivamente estar na rua pedindo voto. Eleição, ela é o mais importante da eleição, é pedir voto, é pedir o apoio, é conversar com as pessoas, seja presencialmente, seja virtualmente. Mas é importante que todo mundo esteja atento com relação aos compromissos administrativos, burocráticos, com a parte financeira, com a parte de prestação de contas, porque são elementos que podem, eventualmente, gerar uma dor de cabeça muito maior, uma restrição com relação aos direitos políticos do cidadão, com relação a eventuais inelegibilidades, com relação a punições no campo administrativo, civil e criminal. Então, é importante que todo mundo esteja bastante ligado nessas regras, nessas orientações. Bom, gente, a gente está passando no nosso horário. Eu vou passar aqui para o Paulinho fazer as considerações finais, boa noite dele. Depois o Cris dá o boa noite dele também e eu encerro. Paulinho. Quero agradecer, Guilherme, a você, a todo o pessoal da Fundação, cumprimentar aí a cada um das pessoas que participaram conosco e dar aqui uma boa noite a todos e dizer o seguinte, daqui para o final dessa eleição eu vou convencer o Cristiano a deixar de torcer para o Santos e torcer aqui para o São Paulo. Eu pus aqui isso aqui para mostrar para o Cristiano toda vez que eu participar. Um abraço a todos. Cris. Quero também desejar uma boa noite a todo mundo que participou dessa live, muito prestigiada, e quero cumprimentar toda a equipe da Fundação 1º de Maio, a você, Guilherme, a presidente Samanta, a toda a equipe que
que trabalha pela Fundação 1º de Maio para levar informação a todos os filiados e simpatizantes de Solidariedade. Quero cumprimentar o deputado Paulinho, minha admiração pelo trabalho do deputado Paulinho, dizer que estou muito feliz em saber que o São Paulo está há 3 meses sem perder um jogo, né? Fazia tempo que a gente não viu o São Paulo ficar tanto tempo sem perder um jogo. Então, para o São Paulo é bom que continue aí a pandemia, porque vai continuar invicto, né? Fazia muito tempo que a gente não via isso. Então, mas quero deixar um abraço aí ao Paulinho, deixar um abraço a todos aí e desejar boa sorte a todo o pessoal de Solidariedade nessas eleições, que seja uma eleição de muito sucesso a todos os prefeitos, vereadores do Solidariedade. Um abraço a todos. E vamos convidar o pessoal aí para segunda-feira, live com a Marta Suplicy e a Samanta Costa, da nossa fundação. Exatamente. É isso mesmo. Eu faço minhas palavras do nosso presidente Paulinho e também do meu amigo Dr. Cristiano Vilela. Muito obrigado, você que acompanhou a gente nessa 1 horinha. Sei que não conseguimos responder todas as perguntas, mas é só a primeira de muitas lives que vão acontecer ainda desse projeto que é o Conexão 1º de Maio. Na próxima segunda-feira, dia 13, às 19 horas, teremos aqui Marta Suplicy, ex-prefeita, ex-senadora, ex-ministra, nossa possível candidata aí, pré-candidata, né, para a Prefeitura de São Paulo, e a nossa presidente da Fundação, Samanta Costa, falando sobre mulheres na política e conversando aqui sobre política e eleições também, mediadas pela nossa amiga incrível, talvez uma das advogadas mais conhecidas do Brasil, doutora Denise Neri. Obrigado, minha equipe, obrigado a todo mundo que tenha nos ajudado, os colegas da Fundação, colegas do partido. Fica aqui o meu abraço, boa noite, obrigado, até a próxima. Valeu, Cristiano. Um abraço, até mais. Claro.